Neste final de semana será disputada a última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. E nesse vídeo aqui eu trago para vocês quem já está classificado, os times que ainda estão na briga e o que eles precisam fazer para avançar para a segunda fase da competição. Então nesse vídeo aqui eu vou passar todos os detalhes para você. Simbora então? Vamos começar falando então do grupo 1. O grupo 1 que já tem como classificados as equipes do Nacional, da Tunaluso e também do Águia de Marabá. Na briga, outras 3 equipes, o Maitá, que tem 18 pontos, o Princesa, que também tem 18 pontos, além do São Raimundo, que tem 15 pontos. E agora eu vou falar o que cada uma dessas equipes precisam para se classificar. O Maitá, por ter uma vitória a mais, ele só precisa da vitória contra o líder nacional para avançar. Se ele empatar, aí ele tem que torcer para que o Princesa não vença o Águia de Marabá. E se perder, o Princesa também terá que perder e o São Raimundo não poderá vencer o seu compromisso. O Princesa dos Solimões, o que ele precisa? Ele precisa vencer e torcer por uma derrota ou empate do Maitá. O Princesa dos Solimões vai jogar na última rodada contra o Águia de Marabá. Se empatar, aí o Maitá terá que necessariamente perder. E se o Princesa for derrotado, está fora aí da disputa, fica mais um ano na Série D do Campeonato Brasileiro. E o São Raimundo é o que está na situação mais difícil. O São Raimundo precisa vencer o São Francisco, que já está eliminado, e torcer por derrotas tanto do Maitá quanto da equipe do Princesa. Empate ou derrota já acaba também a trajetória do São Raimundo na Série D. Agora vamos falar do grupo 2. Grupo 2 que já tem como classificados as equipes do Ferroviário, do Maranhão e também do Atlético Cearense. Na briga, Parnaíba com 16 pontos e Tocantinópolis com 14 pontos. O Tocantinópolis recebe o Parnaíba e esse jogo vai acontecer no sábado às 3 da tarde, horário de Brasília, lá no estádio Ribeirão. O Tocantinópolis precisa vencer para avançar. Já o Parnaíba depende apenas de um empate para conseguir pegar a 4ª vaga, que é o máximo que ele vai conseguir. Ele já não consegue mais alcançar a equipe do Atlético Cearense, que já tem 20 pontos. Então o Parnaíba entra em campo contra o Tocantinópolis precisando apenas de um empate. Agora vamos para o grupo 3. Grupo 3 que já tem aí o Nacional de Patos e o Souza como classificados. Apesar do Santa Cruz, o 5º colocado, também poder aí bater a pontuação dessas equipes, também poder chegar a 23 pontos, o Santa já não consegue mais alcançá-los no número de vitórias. Então é por isso que o Nacional e também o Souza, Nacional de Patos e o Souza também aí já estão classificados. Na briga, além do Santa Cruz que tem 20 pontos, também estão o Pacajus com 22 pontos e o Potiguar de Mossoró também 22 pontos. Vamos lá, começando pela situação do Pacajus. O que o Pacajus precisa fazer para se classificar? O Pacajus precisa vencer o já eliminado Campinense fora de casa. Se ele empatar, o Potiguar terá que perder seu jogo e o Santa não poderá vencer seu último compromisso. E se o Pacajus empatar com o Campinense? Aí ele vai ter que torcer para que o Potiguar perca o seu jogo contra o Nacional de Patos ou que o Santa Cruz não vença o Iguatu. Ele vai ter que torcer para que uma dessas situações aconteça. E se o Pacajus perder para o Campinense, aí o Potiguar não poderá pontuar, ou seja, vencer ou empatar, ou o Santa Cruz não poderá vencer o seu jogo contra o Iguatu. Então, se o Pacajus perder, ele vai ter que torcer para uma dessas duas situações. Ou que o Potiguar seja derrotado, ou que o Santa Cruz não vença o Iguatu, para assim ele poder se classificar. E o que o Potiguar, que é o 4º colocado da chave, precisa fazer para se classificar sem depender de outros resultados? O Potiguar precisa vencer o Nacional de Patos em casa. Se isso acontecer, ele já vai estar classificado. Se ele empatar, aí o Pacajus precisa perder o seu jogo ou o Santa Cruz não poderá vencer o seu compromisso contra o Iguatu. O Santa Cruz terá que empatar ou ser derrotado pelo Iguatu para assim o Potiguar conseguir avançar em caso de empate contra o Nacional de Patos. Agora, se o Potiguar perder em casa para o Nacional de Patos, para ele se classificar, ele vai precisar torcer para que o Santa não vença o seu jogo ou que o Pacajus perca por diferença de 2 gols a mais do que for a sua eventual derrota para o Nacional de Patos. Isso porque o Pacajus, como vocês estão vendo aí na tabela, tem 1 gol a mais de saldo que a equipe do Potiguar. Então por isso que se o Potiguar perder e o Santa Cruz conseguir vencer o seu jogo, então ele precisaria torcer para que o Pacajus
fosse derrotado pelo Campinense por diferença de 2 gols a mais, aqui fosse aí a sua eventual derrota para o Nacional de Patos. E agora vamos chegar à situação aí mais dramática do grupo, que é a do Santa Cruz, o Santa Cruz que está na 5ª colocação. E o que o Santa Cruz precisa fazer para se classificar? Ele precisa vencer o Iguatu fora de casa e torcer por tropeço ou do Potiguar ou do Pacajus. Então o Santa aí se classifica vencendo seu jogo e um dos seus 2 concorrentes acabar aí sendo derrotado em seus compromissos, né? Empate ou derrota elimina a Coral e condena aí o Santa Cruz pela 3ª temporada consecutiva a disputar a Série D. Isso se conseguir vaga, hein? Porque o Santa Cruz não tem vaga garantida na próxima Série D do Campeonato Brasileiro, né? Se o Santa Cruz cair fora da Série D nesse final de semana, ele vai ter que torcer pelo acesso do Retrô para aí poder herdar uma vaga, né? E disputar a Série D do ano que vem. Situação complicada aí do Santa Cruz se ele não conseguir passar para a 2ª fase. Agora vamos falar aqui do grupo 4, o grupo 4 que é uma verdadeira briga de foice no escuro. Isso porque o Retrô e o Bahia, esses já estão com a vida feita, já estão classificados. No entanto, como vocês podem ver aí na tabela, todas as outras equipes têm chances de passar para a 2ª fase, inclusive o Lanterna. Então aí essa situação desses grupos aí está muito complicada e eu vou resumir, para não me estender muito. O único que depende apenas de si para se classificar é o Asa, porque o Asa ele possui uma vitória a mais que todos os outros concorrentes. Então, se ele vencer o seu jogo, ele já se garante, independente do que aconteça nas outras partidas. Diferente da equipe do Falcon, por exemplo. O Falcon, mesmo vencendo, ele pode ficar fora. Por quê? Porque se a vitória do Sergipe, que está logo atrás dele, for por uma diferença maior de gols, se o Sergipe conseguir superar o Falcon no saldo de gols, o Sergipe se classifica e o Falcon acaba caindo fora, né? Então essa situação do grupo 4 lembra muito aquele filme da Marvel, né, dos Vingadores, em que o Doutor Estranho falou que existia aí 400 milhões de finais diferentes para o desfecho lá da história. Aqui não é muito diferente, né? Tem muita coisa pode acontecer nesse grupo 4 aí envolvendo as outras equipes que estão na briga, então não dá para eu passar todas as situações, até porque uma ou outra situação ia acabar ficando de fora e o vídeo aí ia se estender para mais de meia hora, né? Então vamos resumir aqui que do Asa para baixo todo mundo tem chance e há infinitas combinações de todos eles conseguirem aí passar para a próxima fase. Agora vamos passar para o grupo 5, que já tem o Ceilândia e o Operário de Vargem Grande classificados para a 2ª fase. 3 equipes brigam pelas 2 vagas restantes: Anápolis, Brasiliense e União Rondonópolis. Vamos começar falando da situação do Anápolis. O Anápolis, que é o 3º colocado, ele só precisa vencer a equipe do Real Ariquemes para se garantir na 2ª fase. Se empatar, ele tem que torcer por empate ou derrota do Brasiliense ou que o União Rondonópolis não vença seu jogo. Se ele perder, ele só se classifica com derrota do Brasiliense e tropeço do União Rondonópolis, ou seja, empate ou derrota do União Rondonópolis, né? Então, se o Anápolis perder, ele vai ter que torcer aí contra um dos 2 dos seus concorrentes para avançar para a 2ª fase. O Brasiliense, ele se classifica com vitória sobre o já classificado Operário. Se empatar, terá que torcer por derrota do Anápolis ou para que o União Rondonópolis não vença o seu compromisso na última rodada. Agora, se o Brasiliense perder, aí ele tem que torcer para que o União Rondonópolis também seja derrotado. Isso porque, apesar de estar atrás na classificação, ter 20 pontos contra 21 pontos do Brasiliense, o União Rondonópolis já tem 6 vitórias contra 5 do Jacaré. Ou seja, se o Brasiliense perder, ele segue com 21 pontos e 5 vitórias, e se o União Rondonópolis empatar o seu jogo, ele também vai a 21 pontos, mas ficaria com 6 vitórias e aí tomaria essa última vaga da equipe do Distrito Federal. Portanto, né, se o Brasiliense tropeçar, ele tem necessariamente que torcer por uma derrota da equipe do União Rondonópolis. E agora vamos falar da situação do União Rondonópolis, o que o time precisa fazer para se classificar. Ele precisa vencer e torcer por derrota ou empate do Anápolis ou derrota ou empate do Brasiliense. Essa é a situação da equipe do União Rondonópolis. Conforme eu falei há pouco, se o União Rondonópolis empatar, ele se classifica se o Brasiliense for derrotado, né? Entra naquela situação de ficar à frente pelo número de vitórias. E se o União Rondonópolis perder, aí ele tá fora da briga, né? Só para registrar, o União Rondonópolis vai pegar a equipe do Interporto. O Interporto aí que andou até tomando algumas goleadas, né? Então esse será o adversário do União Rondonópolis na última rodada dessa primeira fase da Série D
do Campeonato Brasileiro. Agora indo para o grupo 6, o grupo 6 está praticamente definido. A Portuguesa do Rio de Janeiro, o Atlético de Minas Gerais e o Democrata de Governador Valadares, também de Minas Gerais, já estão classificados. Na briga, duas equipes, Santo André e Vitória do Espírito Santo. O Santo André é o quarto colocado e o que ele precisa fazer? Ele precisa vencer o Democrata, para não depender de nenhum outro resultado. Se ele empatar, aí o Vitória do Espírito Santo não poderá vencer o seu jogo contra o Resende. E se perder, aí o Santo André vai ter que torcer por derrota da equipe capixaba no seu jogo contra a equipe do Resende. Lembrando que o Resende já está fora. E qual que é a situação do Vitória do Espírito Santo? Ele precisa vencer o Resende fora de casa e torcer aí por um tropeço do Santo André. Ou seja, empate ou derrota. Se o Vitória empatar, ele ainda tem chance de classificação. Mas para isso, ele terá que torcer para que o Santo André perca o seu jogo diante da equipe do Democrata, né? Então essa é a situação do Vitória. Tem que vencer, torcer contra o Santo André. Se empatar, ainda tem uma chance, mas aí o Santo André teria que obrigatoriamente ser derrotado no ABC para assim o time capixaba pegar a última vaga. E se perder, né? Aí não tem o que dizer, tá fora. Agora vamos para o grupo 7. O grupo 7 aí que tem duas equipes classificadas. A Patrocinense e o Maringá já estão garantidos na segunda fase. Na briga, Internacional de Limeira, Craque de Goiás, a Ferroviária de Araraquara e o 15 de Piracicaba. Então aí, esse grupo aí tem muita coisa em jogo, muita coisa aberta. Então, vamos aí às possibilidades. Começando pela Inter de Limeira. A Inter de Limeira, que é a terceira colocada da chave, o que ela precisa fazer para se classificar? Ela precisa só vencer a Patrocinense, né? A Patrocinense que já está classificada, inclusive é a líder do grupo. Se a Inter de Limeira empatar, ela vai ter que torcer por tropeço do Craque ou da Ferroviária. Então, os dois não podem vencer, apenas um ou outro, né? Então, a Inter aí, em caso de empate contra a Patrocinense, ia ter que secar ou o Craque ou a Ferroviária. E se a Inter de Limeira perder, ela vai ter que torcer por duas destas três combinações. Derrota do Craque, empate ou derrota da Ferroviária, empate ou derrota do 15 de Piracicaba. Se duas dessas três situações acontecerem, aí a Inter de Limeira se classifica, mesmo perdendo para a Patrocinense. Agora vamos falar do Craque, do time goiano. O que o Craque precisa fazer para se classificar? Ele precisa vencer o Cascavel em Catalão. Então essa aí é a situação do Craque para não depender de ninguém. É só fazer a sua parte, vencer seu jogo e o Craque se classifica para a próxima fase. Se o Craque empatar, ele vai ter que torcer por duas dessas três combinações. Derrota da Inter de Limeira, né? Assim ele ganharia uma posição, ganhar a posição da Inter de Limeira. Empate ou derrota da Ferroviária, empate ou derrota do 15 de Piracicaba. Então, se duas dessas três combinações acontecerem, o Craque se classifica caso aconteça aí de empatar o seu jogo contra o Cascavel. E se o Craque perder, o que acontece aí se o Craque perder? Aí o Craque vai ter que torcer para que a Ferroviária não vença o seu jogo, né? A Ferroviária tem 17 pontos, a Ferroviária pode até empatar, porque daí não o superaria no número de vitórias. E também tem que torcer para que o 15 de Piracicaba também não vença seu compromisso. Ou seja, em caso de derrota para o Cascavel, o Craque ia ter que torcer tanto contra a Ferroviária, como também contra o 15 de Piracicaba. Diferente do empate, onde apenas o tropeço de um deles já classificaria o Craque, em caso de derrota para o Cascavel, o Craque vai ter que torcer para que tanto a Ferroviária como o 15 de Piracicaba não vença seus compromissos. Porque se um deles vencer, aí o Craque sai da zona de classificação. Agora vamos falar da situação da Ferroviária, o time de Araraquara aí que tá cheio de altos e baixos aí nessa Série D. A Ferroviária ele precisa vencer o Operário lá no Mato Grosso do Sul e torcer por empate ou derrota da Inter de Limeira ou empate ou derrota do Craque. Se empatar, ela ficaria fora mesmo com derrota do Craque, né, conforme eu expliquei há pouco, uma vez que teria uma vitória a menos. Então, para a Ferroviária, apenas a vitória lhe mantém na briga pela vaga na segunda fase. Empate ou derrota já lhe tira aí da briga. E o 15 de Piracicaba, aí que deu uma renascida no campeonato, mas pode acabar sendo tarde demais. O 15 ele precisa vencer o Maringá lá no Paraná e torcer por duas dessas três combinações. Derrota da Inter de Limeira, derrota do Craque, né? No caso, se os goianos empatarem, o time de Piracicaba teria que tirar a diferença de 3 gols no saldo, empate ou derrota da Ferroviária, né? Então essa é a situação do 15 de Piracicaba, vai ter que torcer por duas dessas três combinações aí para conseguir continuar aí na disputa da Série D. Empate ou derrota já tira o time de Piracicaba da briga, aí o 15 vai se concentrar apenas na Copa Paulista.
E para finalizar, vamos falar aqui do grupo 8. O grupo 8 que só tem o Hercílio Luz classificado. O time catarinense aí é o líder do grupo e já está classificado. Na briga aí pelas outras 3 vagas estão 5 equipes. Estão o Caxias, o São Joséense, o Camboriú, o Concórdia e também o Brasil de Pelotas. Eu vou passar para vocês então a situação de cada um deles. Vamos começar falando do Caxias. O Caxias, que é o vice-líder, ele se classifica com um empate no confronto direto contra o São Joséense. O São Joséense é o terceiro colocado. Se perder, aí ele tem que torcer para que Camboriú e Concórdia não vençam seus jogos. Se os dois vencerem, o Caxias fica fora em caso de derrota para o São Joséense. O São Joséense, o que o São Joséense precisa para se classificar? Ele se classifica com uma vitória sobre o Caxias. Se empatar, aí ele tem que torcer para que Camboriú ou Concórdia não vençam seus jogos. Se um deles tropeçar, o São Joséense se classifica mesmo com empate. E se perder, o que acontece com o São Joséense se ele perder? Aí ele vai ter que torcer por 2 dessas combinações: derrota do Camboriú, derrota do Concórdia ou empate ou derrota do Brasil de Pelotas. Essas 2 dessas 3 combinações classificam o São Joséense em caso de derrota para o Caxias. Agora vamos falar do Camboriú. O que o Camboriú, que é o 4º colocado da chave, precisa fazer para se classificar? Ele precisa vencer o Novo Hamburgo. Uma vitória contra o Novo Hamburgo já será suficiente para os catarinenses avançarem para a segunda fase. Se ele empatar, ele terá que torcer para que aconteça 2 destas 3 situações: derrota do São Joséense, empate ou derrota do Concórdia, empate ou derrota do Brasil de Pelotas. Se o Chavante vencer, ele não poderá tirar a diferença do saldo de gols, que no momento é de 3. Ou seja, até mesmo a vitória do Chavante poderá ainda ajudar a equipe do Camboriú. O Concórdia, apesar de estar na 5ª colocação, por conta desse confronto direto entre o Caxias e o São Joséense, o Concórdia se classifica com uma vitória. Se empatar, ele consegue se classificar desde que o São Joséense ou o Camboriú, um deles, sejam derrotados. Além do Brasil não vencer o seu jogo, o Brasil que está logo atrás. Se o Concórdia perder, aí não tem mais chance de classificação. E por fim, o que o Brasil de Pelotas precisa fazer para se classificar? Ele precisa vencer e torcer para que 2 dos 3 times que estão na sua frente sejam derrotados. Já na disputa aí contra Camboriú e Concórdia, o empate deles também já serve, mas aí o Brasil teria que descontar no saldo de gols, O Chavante tem 1 gol de saldo contra 4 do Camboriú e 3 do Concórdia. Então, no caso do Camboriú ou do Concórdia empatar, isso ainda mantém as chances do Brasil de Pelotas, mas aí ele teria que descontar essa diferença no saldo de gols. Bom, pessoal, as informações então que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Estamos aí caminhando para 10 mil inscritos. E também deixe nos comentários para vocês quem vai se classificar para a segunda fase da Série D e os seus favoritos para o acesso. Deixa aqui nos comentários para a gente ir trocando uma ideia. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!